Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de análise de circuitos elétricos 2. Na aula de hoje vamos ver primeiramente a resposta natural de circuitos elétricos. Nós temos aqui um circuito RL sem fonte, tá? onde o capacitor inicialmente está carregado com tensão V. Se aplicarmos aqui a transformada de Laplace para esse capacitor, nós vamos ter a corrente R passando pelo resistor aqui, a corrente IS aqui, que seria a nossa corrente IC. O nosso capacitor viraria 1 sobre SC, em série com essa fonte V0 de S, que nós vimos a determinação dela na aula anterior. Então, V de S é igual a 1 sobre SC, que multiplica IS, mais R de S, fazendo essa malha aqui. I de S é CV de S sobre SRC mais 1. I de S é igual a V de S sobre S mais 1RC. Isolei aqui esse S, né? Fazendo a transformada inversa desse termo aqui, eu vou ter que I de T é igual a V de T sobre R, exponencial de menos T sobre RC, U de T, dado em amperes. Fazendo aqui a transformação do nosso capacitor com a fonte de corrente em paralelo, né, utilizando a segunda função que nós determinamos, vamos ter que V de S sobre R mais SC V de S igual a C V0 de S. V de S é igual a V0 sobre S mais 1RC. Aplicando a transformada inversa, eu vou ter que V de T é igual a V0 exponencial de menos T sobre RC U de T, dado em volts. Fazendo a mesma análise para o indutor, vamos aplicar a transformada de Laplace para esse indutor, na condição onde que nós temos aqui essa fonte de tensão em série com o indutor. Vai ficar Li0 de S é igual a SLI de S mais RI0. Isolando I de S aqui, nós temos que I de S é igual a Li0 de S sobre SL mais R. Deixando esse S aqui isolado, vou ter que I de S é igual a I0 de S sobre S mais RL. E a transformada inversa vai ser de I de T é igual a I0 exponencial de menos R sobre LT U de T, dado em amperes essa corrente. Agora, fazendo a transformada de Laplace do indutor para a segunda função que nós determinamos, onde que nós temos aqui uma fonte de corrente paralela agora com o indutor, nós vamos ter que V0, nós vamos ter que VS sobre SL mais VS sobre R é igual a I0 de S sobre S. A gente isola V de S aqui, fazemos algumas manipulações matemáticas para esse somatório, chegamos que V de S é igual a I0 de SRL sobre R mais SL. Vou isolar esse S, vai ficar V de S igual a I0 de SR sobre S mais RL. Aplicando a transformada inversa em V de S, vou ter que V de T é igual a I0 exponencial de menos RL T U de T, dado em volts. Creio, pessoal, que todas essas equações que eu estou mostrando aqui no domínio do tempo são equações conhecidas por vocês, que vocês já viram lá em análise de circuitos elétricos 1. Comportamento desses circuitos para respostas naturais, tá? Para esses elementos. Nós temos o exemplo aqui de resposta em corrente do circuito RL no domínio do tempo. Nós vamos ter esse comportamento aqui. Como a gente pode ver, ele corrobora as equações que nós determinamos anteriormente, que é I de T igual a I0 exponencial de menos R sobre LT U de T. Agora nós vamos ver a resposta ao degrau de um circuito RLC em paralelo. Nós temos aqui esse circuito, onde nós temos um capacitor em paralelo com um resistor em paralelo com o indutor. Nós temos essa fonte de corrente, que foi chamada de CC, de 24 mA, e em T igual a 0, essa chave que estava fechada, ela se abre. Significa que inicialmente essa fonte de corrente aí estava curto-circuitada. Logo, o circuito possuía condições iniciais igual a 0. Então, em T igual a 0, essa chave ela abre, então ela sai do circuito. E eu vou passar todos os elementos que estavam no domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, essa fonte vai ficar I de CC sobre S. O capacitor é 1 sobre SC. O resistor continua sendo
625, continua sendo R, né? E o nosso indutor é SL. E eu vou substituir depois esses valores de L, de C e de ICC. Utilizando a análise dos nós, eu vou ter que SC vezes V mais V sobre R mais V sobre SL é igual a de ICC sobre S. Eu vou isolar V e eu sei que I de L é quem? É V sobre SL. Eu vou substituir aqui na equação e vou chegar que I de L é igual a de I de CC sobre LC sobre S ao quadrado que multiplica S ao quadrado 1 sobre RC que multiplica S mais 1 sobre LC. Vou substituir os valores na equação. Vou chegar aqui a essa equação. Vou resolver as multiplicações e divisões chegando nessa equação. E vou ter que I de L é igual a 384 vezes 10 à quinta sobre S que multiplica S mais 32 vezes 10 à terceira menos J24 vezes 10 à terceira que multiplica S mais 32 vezes 10 à terceira mais J24 10 à terceira. Vejam que esses dois termos são os polos complexos conjugados desse termo aqui, onde ele possui polos complexos. Aplicando frações parciais, eu vou ter que I de L é K1 sobre S mais K2 sobre S mais 32 é 10 à terceira menos J24 10 à terceira mais K3 sobre S mais 32 10 à terceira mais J24 10 à terceira. Lembre-se, pessoal, que já foi passado para vocês como é que a gente consegue resolver quando nós temos polos complexos, onde a gente teria que determinar A1, A2, o B, o beta, o alfa. E agora nós também podemos resolver o mesmo problema achando os polos complexos conjugados que fazem parte desses polos complexos. Determinando eles, nós podemos analisá-los como sendo polos separados. Porém, eles são complexos e conjugados aqui. Então, eu posso direto fazer por frações parciais, fazendo K1 sobre S mais K2 sobre o primeiro polo complexo, né? Mais K3 sobre o segundo polo complexo, já que são complexos conjugados os dois polos. Então, vou substituir para achar K1. Vou fazer S vezes I de L de S, né? Fazendo S igual a 0. Substituindo S igual a 0, eu vou ter que K1 é igual a 24, 10 a menos 3. Para K2, eu vou multiplicar I e L de S por S mais 32 vezes 10 a terceira menos J 24 vezes 10 a terceira, que é o próprio polo, né? E vou substituir S por menos 32 vezes 10 a terceira mais J24 vezes 10 a terceira. Vou chegar aqui nessa função, substituindo S, vou chegar aqui que K2 é 20 vezes 10 a menos 3, ângulo de 126,87 graus. Vou fazer a mesma coisa para K3, agora substituindo S por menos 32, 10 a terceira, menos J24 vezes 10 a terceira. Vou chegar aqui nessa expressão, substituindo os valores, eu vou ter que no nosso K3 é 20 vezes 10 a menos 3, ângulo de menos 126,87. Pessoal, como os dois polos aqui são polos complexos e conjugados, já era de se esperar que K2 e K3 tivessem os módulos iguais e os ângulos eles fossem complementares, né? Já que eles são complexos e conjugados. Ele teria aqui um ângulo positivo e aqui o mesmo ângulo negativo. Então, nosso I de L vai ser 24 vezes 10 a menos 3 sobre S, mais 20 vezes 10 a menos 3, ângulo 126,87 graus, sobre S mais 32, 10 a terceira, menos J24, 10 a terceira, mais 20 vezes 10 a terceira, ângulos menos 126,87, sobre S mais 32, vezes 10 a terceira, mais J24, 10 a terceira. Pegando essa expressão, fazendo a transformada inversa, eu vou ter que a transformada inversa de S vai ser 24 vezes 10 a menos 3, mais 20 vezes 10 a menos 3, exponencial de J, 126,87, exponencial de menos
32 vezes 10 a menos 3 menos J24 10 a terceira T, mais 20 vezes 10 a menos 3, exponencial de menos J 126,87, exponencial de menos 32 vezes 10 a terceira, mais J24 10 a terceira T. Como nós temos aqui essa multiplicação de exponenciais, nós vamos somar esses valores que estão elevados aqui, e nós temos essa identidade que cosseno de x é igual a exponencial de x mais o exponencial de menos x dividido por 2. Pegando esses termos aqui e aplicando essa propriedade, nós temos que a transformada inversa de ds é 24 vezes 10 a menos 3 mais 40 vezes 10 a menos 3, exponencial de 32 vezes 10 a menos 3t, cosseno de 24 vezes 10 a terceira t, mais 126,87 de t amperes. Próximo exercício. A chave no circuito mostrado esteve na posição A por um longo tempo. Em t igual a zero, ela passa repetidamente para a posição B. Determine I, V1 e V2 com funções racionais de S. Determine as expressões no domínio do tempo para I, V1 e V2. Então, o que nós temos que achar aqui é determinar I, V1 e V2 no domínio da frequência e I, V1 e V2 no domínio do tempo. Então, o que a gente sabe é que essa chave esteve na posição A por um longo período de tempo, em t igual a zero, ele foi para essa posição B. Nós temos essa fonte de tensão aqui, 100 volts. Então, por um longo período de tempo, essa chave esteve em A. Como nós temos aqui uma tensão CC, uma tensão constante, sobre capacitores, então, esses capacitores aqui vão se comportar como circuito aberto, já que estão carregados. Então, nosso V0 aí, para t menor que zero, vai ser um circuito aberto. Vai ser exatamente o valor da tensão da fonte. Então, nosso V0 é igual a 100 volts, para a condição inicial, onde a chave estava em A. Nosso C equivalente vai ser a série do capacitor de 0,2 microfarad com 0,8. Para t igual a 0 menos, eu tenho que V1 mais V2 100 volts, então eu tenho que o somatório das quedas de tensões aqui, V1 mais V2, vai ter que ser igual a 100 volts, né? V1 0 menos vai ter 20 volts de queda de tensão e V2 80 volts de tensão. Quando a chave passa para a posição B, o que nós vamos ter vai ser esse resistor de 5K em série com esses dois capacitores aqui. Como o capacitor, esses dois em série, eu posso fazer eles equivalentes. Então, vai ser 1 sobre S, C equivalente, mais V0 sobre S. Já que esses capacitores tiveram condições iniciais. E a condição inicial é que V0 é igual a 100 volts. Então, vamos optar por colocar aqui essa fonte de tensão em série. Nós poderíamos optar por colocar a fonte de corrente aqui em paralelo, porém é complicar nossos cálculos. Colocando a fonte de tensão aqui vai tornar bem mais simples os nossos cálculos. Percorrendo essa malha, 100 sobre S menos 1 sobre 0,16 vezes 10 a menos 6S, que foi o nosso capacitor equivalente, que multiplica I, menos 5 vezes 10 a terceira, I igual a zero. Para achar I, nós vamos isolar I com os termos. Vamos achar que I é igual a 100 sobre 5 vezes 10 a terceira S, mais 6,25 vezes 10 a sexta. Logo, I é igual a 0,02 sobre S, mais 1250. Veja que aqui eu já deixei I numa condição em que eu consigo determinar I no domínio do tempo, já que aqui ele está no formato conhecido para transformada inversa. Para achar V1 será 80 sobre S menos 5 vezes 10 a sexta sobre S, que multiplica I, 0,02 sobre S mais 1250. Fazendo alguns cálculos, vamos chegar aqui, V1 é igual a 80 sobre S mais 1250. Para V2 é igual a 20 sobre S menos 1,25 vezes 10 a sexta sobre S, 0,02 sobre S mais 1250.
V2 é igual a 20 sobre S mais 1250. Fazendo a transformada inversa de I de S, vou chegar aqui de T é 20 exponencial de menos 1250 U de T miliampere. Transformada inversa de V1 de S é igual a V1 de T 80 exponencial de menos 1250 U de T volts. E de V2 de S é V2 de T 20 exponencial de menos 1250 U de T volts. Tarefa: a chave no circuito mostrado esteve na posição X por um longo tempo. Em T igual a 0, ela passa repetidamente para a posição Y. Construa o circuito no domínio da frequência para T maior que 0. Determine V0, no caso V0 de S, né? E determine V0 de T. Resposta transitória de circuitos elétricos. Nós vamos ter o mesmo circuito que nós estudamos anteriormente. I de CC é um I médio, cosseno de ômega t, dado em amperes, onde o nosso I médio é 24 mA, onde o nosso ômega aqui é 40.000 radianos por segundo. Então nós temos o circuito aqui no domínio do tempo, vamos passar ele para o domínio da frequência, fazer a mesma análise que nós fizemos anteriormente. Todos esses cálculos aqui nós já desenvolvemos agora há pouco. Chegamos que I de L é igual a 384 vezes 10 a quinta sobre S, que multiplica S mais 32.000 menos J 24.000, S mais 32.000 mais J 24.000. Aplicando o teorema do valor final para a função, podemos testar I de L no domínio da frequência. Então, fazendo o limite de S e de L, onde S tende a 0, 384 vezes 10 a quinta sobre 16 vezes 10 a oitava, né, onde o nosso S de L tende a 0, vai dar 24 mA. Como nós já tínhamos determinado anteriormente, pegamos I de L, aplicamos as frações parciais, achamos K1 e K2. O nosso K3 lá é o conjugado de K2, então K2 aqui conjugado, o ângulo fica menos 126. E chegamos que a corrente L era 24 mais 40 exponencial de menos 32.000T, cosseno de 4.000T menos 126,87 mA. Bons estudos, até a próxima.